Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esta semana pegamos num tema básico, como é o FTP, que não sendo tão básico quanto isso e sendo tão importante para a performance do atleta e para a sua evolução, é sim normalmente tratado de uma forma muito básica, muito desleixada. E é por isso mesmo que, por vezes, ou na maior parte das vezes, a evolução dos atletas não é tão significativa e como o atleta pretende, pela leviandade, digamos assim, como é tratado este parâmetro da performance. O FTP corresponde ao limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio é o termo científico, digamos assim. E corresponde a quê? Corresponde ao ponto a partir do qual um aumento da intensidade do esforço vai conduzir a uma acumulação exponencial do lactato. Ou seja, é o ponto a partir do qual nós vamos começar a sentir mais fadiga se produzirmos esse esforço e nos vai obrigar a abrandar para recuperar ou a parar. Assim, podemos dizer que, por exemplo, entre dois atletas, o que tiver um FTP, um limiar anaeróbio superior, para a mesma duração de tempo, vai conseguir percorrer uma distância maior. Então, acaba por ser um indicador extremamente importante para a análise da performance, porque vai ser o valor que discrimina a capacidade de rendimento do atleta. Um atleta tem uma capacidade, um FTP, a 300 watts e o outro a 350, na prática, o FTP 350 consegue percorrer uma distância maior para a mesma duração em relação ao atleta que tem um FTP mais baixo. Depois há outros parâmetros ainda que vão se conjugar justamente com o FTP, e nomeadamente no ciclismo, que vão ajudar ainda a dar mais robustez a esses resultados ou não. Ou seja, imaginem dois atletas com o mesmo peso, com essas diferenças de FTP, como estávamos a referir, entre 300 watts e 350, vai-se verificar exatamente o que eu vos disse. Ou seja, para a mesma duração de tempo, o que tem um FTP maior, mais watts, vai conseguir percorrer uma distância maior. Contudo, se o atleta tiver um FTP maior, mas também tiver um peso maior, a relação entre o watts produzidos ao FTP e o seu peso corporal é que vai ser o fator discriminante e de desempate na performance entre atletas. Assim, não é só tão importante, e é por isso que vemos os ciclistas muito magros, mas com muita força, é gerir esta relação potência-peso que nós, a nível no treinadores de ciclismo, comparamos ao que na engenharia se denomina o binário de um carro, ou seja, vamos procurar dar mais potência à máquina, ao atleta, e reduzir peso para conseguirmos performances superiores. E é este jogo que vai permitir o atleta evoluir ao longo do tempo e conseguir performances cada vez maiores. Voltando um pouquinho atrás, o limiar anaeróbio e FTP. O FTP é um termo mais comercial que surgiu para definir o limiar anaeróbio e surgiu mais, nomeadamente, no meio do ciclismo, por uma vertente ou por uma, sei lá, por uma necessidade comercial de se começar a introduzir os potenciómetros nas bicicletas, começar a vender-se mais potenciómetros, e essa indústria é que acabou por levar a que surgisse este tema FTP, esta designação, que é o Functional Threshold Power, não é nada mais nada menos então que o limiar anaeróbio. Para facilitar a venda de potenciómetros, e como a nível de avaliação, por vezes naquela altura, não eram tão vulgares, digamos assim, no ciclismo como são hoje em dia, eles também lançaram um teste simples de 20 minutos para o atleta rapidamente conseguir verificar como é que está o seu FTP e, passado um mês ou dois, voltar a repetir o teste e verificar as evoluções que ocorreram no FTP e que evolução é que o atleta teve ou não durante esse período. Pegando outra vez na parte do limiar anaeróbio, sendo termos idênticos, eu faço a distinção e vocês já vão vendo, à medida que vou falando, o porquê desta distinção. Apesar de designar a mesma coisa. O limiar anaeróbio, então, é o ponto a partir do qual a curva de lactato começa a subir exponencialmente à medida que vamos aumentando a intensidade de exercício e não nos vai permitir alongar o esforço mais tempo, a não ser que nós recuperemos um pouco, abrandemos, para conseguir recuperar.
é definido como um período de tempo em que o atleta consegue suportar essa intensidade. Imagina que o FTP é aos 350 watts. No FTP, a gente pode conseguir aguentar uma duração que pode variar entre os 30, 40, 60 minutos, dependendo do nível de treino do atleta, da fisiologia do atleta, da sua capacidade de performance. Ou seja, e também da sua nutrição, como é óbvio. Então, de pessoa para pessoa, de atleta para atleta, o seu FTP é definido por um valor, mas esse valor, por unidade de tempo, por duração, em que o atleta consegue aguentar essa intensidade, pode variar bastante de um atleta mais amador ou com um treino menos estruturado e menos desenvolvido, de um atleta com muito volume de treino, muita qualidade, que consegue aguentar no FTP durante uma hora, sensivelmente uma hora. Puxando novamente atrás a cassete para o FTP, que é o termo comercial, digamos assim, eles lançaram, como eu vos disse, um teste prático de 20 minutos, que já há vários anos, a nível dos treinadores que estão mais dentro das metodologias atuais, já há vários anos que não é utilizado este teste. Porquê? Porque é um teste de 20 minutos. É um teste de 20 minutos que, para um atleta que tem uma capacidade de performance excepcional e consegue aguentar o FTP quase uma hora, vai ter um resultado completamente diferente para um atleta que aguenta só os cerca de 20 ou 30 minutos. Ou seja, estamos a aplicar um teste de 20 minutos, onde vamos querer um resultado, onde depois vamos tirar 5% desse valor para calcular o FTP. Mas a intensidade desse teste não vai ser fidedigna ou minimamente fiável para se poder utilizar aquele valor nem só para calcular o FTP, mas muito menos para usar isso depois para um treino. Porque, lá está, a gente não sabe ao certo, quando estamos a fazer esse teste de 20 minutos a um atleta, seja ele muito experiente ou não, se o teste de 20 minutos é o ideal para ele, se será melhor fazer um teste com 30 ou 40 minutos ou até um teste de uma hora. É por isso que hoje em dia, quando não há possibilidade de realizar outro tipo de avaliação, porque já há avaliações remotas muito fidedignas para determinar um FTP, que não são estes testes de 20 minutos, certamente, que poderão ajudar a estimar o FTP, como são, o exemplo, os testes de FTP, mas de uma hora. É claro que uma hora é extremamente exigente para uma avaliação, sempre em cima do FTP, mas acaba por ser o teste que melhor nos consegue dar indicação do FTP do atleta. Isto porquê? Porque se for um atleta muito bom, ele vai conseguir uma linearidade dos valores ao longo de toda a hora. Se for um atleta mediano, a gente vai verificar a partir do ponto, a partir do qual ele começa a sentir um declínio na intensidade. Ou seja, e quanto mais curto for esse parâmetro, mais nos vai dizer que o atleta tem menos capacidade, tem menos, uma fisiologia muito menos desenvolvida, um trabalho ainda muito precário, digamos assim, e que precisa de investir mais no treino para conseguir otimizar não só a sua endurance, mas também, principalmente, o seu FTP. Ou seja, um teste de 20 minutos para a gente acabar essa temática do porquê de não se fazer um teste de 20 minutos. Um teste de 20 minutos para um atleta que aguenta uma hora no FTP é um teste facilmente adulterável nos seus resultados. Porque um atleta com uma performance fantástica para uma hora no FTP consegue facilmente em 20 minutos andar acima do FTP e camuflar o seu FTP real, que pode ser 10, 15 ou 20 watts mais abaixo. E por outro lado, a gente no teste FTP vamos estar a colocar uma percentagem de erro e vamos descontar uma percentagem para calcular o FTP e depois vamos calcular, meter mais uma fórmula para calcular os ritmos de treino a que o atleta deve treinar. Então, estamos a colocar cálculos, não só no tempo do teste, mas depois no resultado do teste para calcular os níveis de treino, e tudo isso nos vai acumulando erros para depois podermos prescrever treinos com base nisso, ou pode utilizar isso como referência para a sua evolução. Assim, o teste FTP de 20 minutos é completamente desaconselhado e já não é utilizado a nível geral há alguns anos, há uns 6, 7 ou 8 anos. Depois, para terminar,
Uh, a avaliação do limiar anaeróbio deve ser monitorizada ao longo do ano e existem softwares que podem fazer isso e que nos ajudam o treinador a fazer isso ao longo do tempo, como seja, por exemplo, o WKO5, que acaba por nos ajudar a monitorizar como é que vai oscilando a evolução do atleta, a sua performance ao longo do tempo. É um tipo de monitorização que é bom para usar entre avaliações, por exemplo, durante 2 ou 3 meses que o atleta não faz avaliação, de forma que o atleta não necessite fazer avaliações tão regulares. E depois usarmos avaliações criteriosas para então determinarmos o FTP, o limiar anaeróbio, mas em laboratório, com condições controladas, com uns bons rolos, uma boa bicicleta e com um protocolo muito bem definido para os resultados serem válidos e para conseguirmos com isso verificar ao certo como é que o atleta vai evoluindo ao longo do tempo. Recapitulando, limiar anaeróbio, ponto a partir do qual onde o atleta começa a acumular fadiga. Quanto mais alto, tanto melhor a performance, isto conjugando também com o peso do atleta. Logo, o FTP deve ser sempre analisado, referenciado ao peso do atleta e em watts por quilograma. Depois, os testes FTP de 20 minutos completamente desadequados e fora de uso já há alguns anos. Se não utilizam isso, não desaconselho completamente. Vocês estão-se a enganar a vocês próprios e estão a adulterar o vosso treino e podem estar a treinar em intensidades completamente fora do que é as vossas necessidades. E se não houver possibilidade alguma de fazer alguma avaliação num laboratório, treinem pelas vossas sensações, mas não utilizem estes 20 minutos, porque isto, até em termos de saúde, pode ser prejudicial em alguns casos. Já há estudos com isso. Depois, para terminar, o FTP, o limiar anaeróbio, deve ser analisado ao longo do tempo, com avaliações que sejam 3 a 4 vezes por ano, pelo menos, para verificar como é que o atleta vai evoluindo, se o plano de treino está a ser eficaz ou se é preciso fazer algumas reformulações e ajudarmos a que o atleta consiga melhores resultados ao longo do tempo. De salientar ainda que o FTP, ou limiar anaeróbio, é um valor que pode ter uma evolução não só de 10 ou 20 watts, como comumente se diz numa época desportiva, mas muito mais do que isso. Muitas vezes consegue-se evoluções de 50 watts, 60 watts, às vezes é ligeiramente mais, entre o FTP no início da época e no momento mais forte da época. É por isso que é tão importante fazer uma avaliação contínua e monitorização contínua da performance do atleta, porque as coisas variam muito ao longo do tempo e é bom sinal que variem bastante, porque é sinal que o atleta está a trabalhar muito bem. E pronto, foi o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Partilhem, comentem, enviem as vossas sugestões e vemos daqui a uns tempos no próximo episódio. Obrigado.